Bom, pessoal, como nosso objetivo é estudar as linguagens de programação de uma forma mais aprofundada, nós vamos começar pela regulamentação das nossas linguagens de programação. Então, existe uma norma, que é a IEC 61131, e essa norma é responsável por definir algumas regras para que os fabricantes não façam uma verdadeira zona quanto à maneira a ser programado, por exemplo, uma lógica de programação, para que possam ser padronizados, por exemplo, simbologias, maneiras, vários conceitos, dessa forma, não complicando tanto a vida do cara que trabalha com automação, que na realidade isso vai influenciar diretamente na produtividade do empreendedor, enfim, do dono da companhia. Porque você imagina só, se a ABB fizesse uma linguagem de programação, fizesse todo um emaranhado de regras próprias dela. De repente, por alguma razão, o proprietário da empresa resolveu trocar do fabricante ABB para outro fabricante, por exemplo, a Schneider. E aí a Schneider, ela não segue regra nenhuma e ela tem toda a sua maneira de criar o seu controlador lógico programável, por exemplo. Então, o que isso significa? Significa que a curva de aprendizado que o cara teve no ABB não serviria para nada com relação ao novo equipamento da Schneider. E a gente tem uma quantidade extremamente grande de fabricantes, né? Então, por essa razão, essa é uma das razões pela qual existe a norma IEC 61131. E essa norma ela é dividida, até o momento ela foi dividida em 8 partes. Tá? E como o nosso foco é com relação à programação do PLC, como elaborar as lógicas de controle do PLC, então a gente vai se ater à parte 3 da norma. Tá? Que a parte 3 ela lida com a parte de regras quanto às linguagens para você fazer as programações de um PLC. Tá? Então essa norma ela define dois tipos de linguagens: linguagens textuais e linguagens textuais e linguagens gráficas. Tá? Então a gente vai ver como que a gente faz a programação usando linguagem textual ou linguagem gráfica. As linguagens textuais são as linguagens instruction list, que é a lista de instruções, né, e structured text, né, que são textos estruturados. Né. Essas são as linguagens textuais. E também as linguagens gráficas, né, que são duas elas aqui, que é a linguagem ladder, né, que é a linguagem de escada, a maneira que você constrói a sua linguagem é como se estivesse vendo uma escada, e o FBD, que é Function Block Diagram, que são blocos de instruções, são muito parecidos com blocos lógicos, da maneira de você criar o seu programa. E também existe a SFC, que é uma linguagem, né, Sequential Function Chart, que é uma linguagem de elementos gráficos também, e você consegue ver o processo, né? Ela é dividida por processo, enfim, claro que você consegue dividir da maneira que você quiser, né? Mas a ideia é você sequenciar os processos muito parecido com um fluxograma, como se fosse um diagrama de fluxo. Então ela também é uma linguagem gráfica. Então a gente vai se ater a esses aspectos dessa norma 61131, a parte 3 dessa norma. Então eu criei um roteiro para a gente seguir aqui. Então a gente falou já sobre a parte das linguagens e vamos começar pela linguagem gráfica, né? As linguagens gráficas. Então a primeira que a gente vai abordar vai ser a FBD, que é Function Block Diagram. Então a vantagem, mais uma vez salientando, é que você vai encontrar, por exemplo, como os PLCs, né, os controladores, eles estão embasados em normas, então vai ser muito comum você encontrar um cenário hoje muito parecido com esse aqui, independente do fabricante que você tiver. Tá? Então esse aqui é o nosso ambiente de engenharia e a gente vai criar uma seção, né,
que é onde a gente vai de fato escolher qual linguagem de programação a gente vai usar para poder fazer a nossa lógica. E a gente vai começar pela FBD, que foi a proposta aqui da nossa sequência aqui, FBD. Então vamos usar um diagrama de blocos aqui. Então como que a gente cria uma linguagem, uma lógica? A gente primeiro vai numa section, clica com direito, clica em New Section. E aqui, ó, nesse campo aqui de Language, é onde você vai escolher a linguagem que você vai estar utilizando. Então, no nosso caso, vamos usar o FBD. O FBD eu vou colocar aqui Tester, o nome da minha section. Então, quando eu criar a section, ela vai vir com o nome teste, olha lá, já apareceu aqui. E pronto, eu já estou num ambiente totalmente próprio para criar uma lógica usando a linguagem FBD. Então, o que a gente tem que colocar nesse ambiente aqui, né? A gente abrir a nossa section, a gente vai colocar os blocos. E é de uma maneira muito fácil. Então a gente vai trabalhar a demonstração todas essas linguagens de uma forma bem básica, que é a inserção de blocos. Então, por exemplo, como que eu insiro uma porta AND aqui? Então você clica com direito em qualquer área aqui onde a gente vai fazer a nossa lógica, e você vai vir aqui, ó, em FFB Input Assistant. Então Function Block aqui, a gente vai adicionar os nossos blocos de funções com esse assistente. Você clica aqui e ele te traz essa caixa aqui. Então isso aqui vai ser padrão para todas as linguagens. E como que eu coloco uma porta E? Uma E em inglês é AND, né? AND. Quando você digita AND, ele já vai trazer para ti ao que esse AND se refere. A que bloco se refere a um bloco AND, então eu vou dar um OK e inserir o meu bloco. E assim eu coloco o bloco AND. E como que eu faço a associação das variáveis? É muito simples, né? Então, eu quero criar uma variável aqui, eu dou 2 cliques no input 1 e coloco aqui, por exemplo, variável entrada 1 e aperto Enter. Quando eu aperto Enter, ele me pergunta qual o tipo da variável, ele já sempre sugere de acordo com o bloco, mas você pode modificar, e você confirma e ele já adicionou essa variável ao seu programa. E onde que você já tem certeza disso? Se você ver aqui em variáveis elementares, né? Elementary Variables, você clica e você vai ver as variáveis que você vai criando. Elas vão aparecendo aqui. E o oposto também funciona, né? Então, se você clicar aqui, por exemplo, nessa caixa de baixo e colocar entrada 2, ele automaticamente já criou essa variável e está pronta para você utilizar dentro do outro ambiente. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser adicionar aqui entrada 2, é muito simples. Eu venho aqui e digito entrada 2, e ele já associa sem me questionar, porque eu criei essa variável no outro ambiente. E aqui eu coloco saída, né? Então, saída 1, por exemplo, essa variável não existe, então ele me pergunta para adicionar essa variável, e aqui eu criei a minha porta AND. Se eu quiser criar uma porta OR, é simples, ó. Eu clico com o botão direito, volto aqui em FFB Input Assistance e coloco uma porta OR, digito OR, ele já vai me dar toda a estrutura. E olha aqui, ó. Maravilha. Então, OR, eu vou colocar aqui entrada 3, criar uma outra variável, e agora eu vou fazer diferente, eu vou pegar essa mesma variável e colocar aqui, ó, nessa porta aqui, para essa lógica funcionar em cadeia aqui. Então, eu posso também fazer um link aqui, ó. Clico aqui nesse ícone que é o link, clico aqui e clico aqui, ó. E ele trouxe um link, ou seja, esse bloco aqui, o nome dessa variável é saída 1 e ela está linkada aqui. E eu posso criar uma nova variável aqui chamada saída 2. Pronto, é assim que a gente cria, que a gente insere as nossas portas, certo? Então tá bom, nós já falamos brevemente e todos os blocos que você vai inserir, você vai ter que usar o mesmo procedimento. Existe um atalho que você pode usar, que é o mesmo que você vir aqui e clicar aqui, ó, que é no Input Assistance, assistente de entradas de blocos, né? Então você pode usar esse atalho que é a combinação de teclas Ctrl e I, né? Então se eu vou clicar aqui fora, está no ambiente zerado, aqui vou apertar Ctrl e agora I. Então ele já abre o assistente e assim você vai inserindo os seus blocos. Maravilha. Já falamos a respeito do FBD. Agora, vamos para a outra linguagem Ladder. Vamos ver como é que cria um diagrama em Ladder aqui. Então vamos voltar.
Como que eu crio? Da mesma forma, você vai em Sections e cria uma nova section. Criou a nova section, você escolhe aqui qual linguagem você quer usar. No caso, LD é Ladder. Eu vou colocar aqui Ladder, o nome da minha section. E agora ele abriu um diagrama em Ladder. Então as ferramentas disponíveis agora são em Ladder. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma lógica OR aqui, eu vou ter que criar ela em Ladder, né? Então eu vou ter que colocar aqui um contato aberto aqui, um contato aberto aqui, por exemplo, né? Vou colocar uma saída aqui e vou fazer uma interconexão entre esses dois caras aqui, ó. Então, quando esse cara ou esse cara estiverem em o 1 sai da esquerda e vai para a direita. Então, o 1 ele tem esse fluxo no ladder. Então, por exemplo, se você der 2 cliques nesse contato, você pode adicionar um nome a ele. No nosso caso, vamos colocar entrada 1. E ele assume o valor dessa entrada. E aqui vamos colocar entrada 2. Entrada 2. Perfeito. Ou seja, quando a entrada 1 for para 1, ele vai trazer 1, porque o fluxo é sempre da esquerda para a direita. Então, o 1 já está aqui, ó, nesse barramento aqui. Ó, 1. Então, quando esse cara aqui fecha o seu contato, ele permite que esse 1 vá até essa saída. Então, isso aqui é uma saída. Saída 1. Ok. Perfeito. Então, aqui a gente criou uma lógica ou esse ou esse. Se você quiser adicionar comentários, aqui você tem a ferramenta. Você clica aqui e digita aqui o seu comentário. Por exemplo, lógica ou. Maravilha. Criei o meu comentário aqui, lógica ou. Se eu quiser criar uma lógica AND aqui, então uma AND você vai ter que fazer essa combinação, né? Esse cara e esse cara precisam estar em 1 para que este cara venha para 1. Então, por exemplo, eu posso usar aqui entrada 1, aqui entrada 2 e aqui saída 1. Isso aqui, na verdade, vamos usar saída 2. E a gente tem que se acostumar a não declarar 2 vezes a mesma saída, por uma série de problemas que isso vai ocasionar. Vou colocar o meu outro comentário aqui, por exemplo, lógica AND. E aí você pode arrastar o seu comentário, enfim, você pode até fazer expandir, né, o teu comentário, colocar ele em cima da linha, enfim, você pode fazer da maneira que você quiser. Perfeito, é assim que você insere a lógica AND, ou seja, esse cara precisa estar fechado e esse também, para que a saída 2 assuma lógica 1, tá? Nível lógico 1. Perfeito. Agora, vamos então seguir em frente. Como que eu faço para criar um diagrama SFC? Em SFC, é da mesma forma, você vai em Section, New Section, escolhe o tipo do diagrama que você quer criar, SFC, e eu vou colocar aqui sequência. E clique em OK, pronto, criei uma sequência. Então vamos dizer para que serve esse diagrama. É você criar sequências de funcionamento. Então isso é muito usado para processos sequenciais. Exemplo de processos sequenciais, a gente tem fabricação de automóveis, é uma sequência que os processos ocorrem. A gente tem envasamento de garrafas, enfim, são processos sequenciais. Então você cria steps, né? E você pode de uma vez só, já que vamos dizer que eu tenho 3 sequências no meu processo. Então eu clico aqui, insiro uma step e uma transition, escolho o local onde eu vou adicionar e pronto, ele criou 3 sequências. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui motor 1, motor 2, M2 e motor 3. Perfeito. Então eu quero que quando eu acionar este botão B1, ele transite, ele saia do M1 e ligue o processo do motor M2. Quando eu apertar o B2, eu quero que ele saia do motor M2 e parta ao motor M3, né?
E quando eu apertar o desliga, né, ele vai sair daqui e vai transitar e vai voltar para o motor M1. Então eu criei uma sequência aqui, um loop. Então eu crio um link e linko esse fim com esse início e pronto. Agora eu sei que o meu processo flui dessa forma. Você tem que eleger um dos blocos para ser o seu bloco inicial. Eu vou eleger o bloco M1, então vou em propriedades e vou dizer para ele que ele é a minha etapa inicial do processo. Do OK, ele vai ficar dessa forma, com duas listras, duas bordas, para poder você saber por onde está começando o seu processo, e é assim que você programa em SFC. E claro, existem mais detalhes que a gente vai abordando de acordo com a profundidade e características de cada função, de cada linguagem de programação. Então aqui nós já temos 3. Então vamos continuar. Vamos falar agora da linguagem. A gente falou das 3 linguagens gráficas. Agora vamos falar das linguagens textuais. Por exemplo, Instruction List. É muito fácil de trabalhar porque você pode a qualquer momento fazer uso do assistente. Então vamos voltar lá, criar uma linguagem, né? Vou aqui em Sections, New Section e vamos em Instruction List, né? Então lista de, não pode ter espaço, de instrução. Vamos criar nossa linguagem. Como que eu insiro aqui uma lógica OR? Simples. Ctrl+I, OR. Você digita OR, aperta o Enter e ele te diz como é que escreve essa lógica OR aqui dentro, certo? Então, como que é feito isso? Aqui, ó, você vai colocar aqui ou liga 1, ou aqui no IN2, na input 2, você coloca, por exemplo, liga 2. Ele seta o bit motor 1. Perfeito. O grande diferencial aqui é que as variáveis elas não estão declaradas, então você vai ver, né, essa marcação, essa sinuosidade aqui em vermelho, dizendo para a gente que essas variáveis não estão declaradas. Então o que você faz? Você clica com o direito em cima da variável e ó, criar variável, create variable. Clica aqui e adiciona. Ó, já adicionou a variável 1. Você clica aqui, criar variável, e adiciona a liga 2. Você clica aqui e adiciona create variable, motor 1. Pronto, está ligado uma lógica, está feita uma lógica OR. Ah, quero fazer uma lógica AND. Então, você vai colocar aqui Ctrl+I, AND, e ele vai te dizer como você deve fazer para colocar uma lógica AND. E é da mesma forma. Então, ó, eu posso até copiar, seleciono tudo isso aqui, copio, Ctrl+C para copiar, venho aqui, deleto tudo e Ctrl+V. Então, quando você começa a trabalhar com texto, você tem essas vantagens, que é você poder facilmente copiar parte de uma lógica usando essas ferramentas conhecidas, Ctrl+C, Ctrl+V. Quando o texto quando você está trabalhando com processos muito grandes e repetitivos, você faz uso de programas que trabalham com células, por exemplo, Excel ou o Calc, né, da BR Office, enfim. Você consegue trabalhar com programas que trabalham com planilha, que vão facilitar demais por conta das ferramentas já exploradas, já conhecidas. Então é assim que você trabalha com lista de instruções. E agora falta o último, que é texto estruturado, né? A gente viu que é esse aqui, ó, ST, Structured Test. Então vamos lá e criar um programa, uma section em texto estruturado, né? Que é ST. ST eu vou colocar texto estruturado. Opa, estruturado. Ok. E a mesma forma, como que eu faço uma lógica OR? Ctrl+I, OR. Olha aqui como é que é agora. Aqui o interestruturado, a diferença é que o bit que você vai setar, o resultado da tua lógica está no começo.
Então, por exemplo, aqui você vai colocar motor 1. O motor 1 vai ligar quando ou essa input 1 ou a input 2 for para 1, né? Então, input 1 eu posso colocar aqui a entrada 1 e input 2 eu posso colocar a entrada 2. E, maravilha, a minha lógica vai funcionar. A outra vantagem, outra forma que a gente tem de escrever é assim: eu tiro todo esse conteúdo dentro do parênteses, que é o que está dentro do parênteses, que vai ser minha lógica. Então eu posso fazer de outra forma. Eu deleto tudo isso aqui e coloco ou entrada 1, vírgula, entrada 2. E se você quiser continuar adicionando, você pode colocar aqui, vírgula de novo, entrada 3, vírgula, entrada 4. E você pode fazer isso, se eu não me engano, até 32 entradas, tá? Se eu não me engano, até isso. E aí, ó, a mesma forma, ó, o motor 1 vai funcionar dentro de uma lógica ou, que ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Tá vendo que o entrada 4 não está legal aqui? Ele está aparecendo com um erro aqui, ó. E aí você passa aqui, ó, símbolo indefinido, né? Porque a gente não declarou essa variável. Então, clica com direito, criar variável, e ó, criamos a variável, pronto, nossa lógica está perfeitamente funcionando. Ótimo. Se eu quiser criar uma lógica AND, então, olha como fica bem mais fácil. Vamos dizer que eu quero criar uma lógica AND. Eu posso ou inserir da forma que a gente estava inserindo, ou eu posso dar um Ctrl C aqui, né? Em qualquer lugar aqui eu dou um Ctrl V e posso só mudar isso aqui, ó. AND. Pronto. Eu tenho uma lógica AND agora. Tem que estar essa aqui, e essa daqui, e essa daqui, e essa daqui em 1 para poder o motor 1 funcionar. Tá? E as outras vantagens que você tem é com relação a texto, né? Então, você consegue fazer uma lógica muito grande usando texto, de uma forma muito prática, às vezes, por estar usando ferramentas como o Excel, certo? Então, gente, o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês as linguagens de programação mais utilizadas e que estão padronizadas pela IEC, e, enfim, a gente vai dar bastante vazão a essas maneiras de fazer as nossas programações. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil e um forte abraço, até a próxima videoaula.